Se o seu negócio não está trazendo resultados consistentes e satisfatórios para você nos últimos meses aí, ou até nos últimos anos, se você está deixando isso passar, tá empurrando com a barriga e tá virando uma bola de neve, você não sabe como resolver essas coisas e você também não sabe nem de onde vem, então claro que você não sabe como resolver. Esse vídeo aqui vai te dar uma puta de uma clareza para você entender o que pode ser esses problemas, quais podem ser os motivos do seu negócio tá meio estagnado, tá meio parado ali e não tá gerando tanto resultado quanto você espera, porque nesse vídeo eu vou te passar, eu vou te mostrar os 3 elementos principais, elementos que eu tô chamando de pilares, né? Mas é basicamente uma estrutura, vamos dizer assim, de organização e de gestão interna que qualquer negócio digital precisa ter para ter resultados bons e consistentes e satisfatórios para todo mundo. E o que eu vou falar nesse vídeo pode servir tanto para você que tem um negócio que ainda é muito enxuto, que ainda é pequeno, que é só você ou talvez você mais outra pessoa, e também serve para negócios que já tem alguns funcionários ali, talvez 10, 20, 30 médios negócios ali que também estão tendo esses problemas, porque problema de gestão a gente sabe que tem em qualquer negócio, até negócios, até grandes negócios aí, a gente sabe que acontece vários problemas de gestão, porque quanto maior o negócio, mais difícil é resolver um problema de gestão, né? E quanto menor for o seu negócio, melhor é para você começar a resolver e começar a estruturar ele do jeito que vai fazer ele aguentar uma escala no futuro. Por isso que esse vídeo aqui é tão importante, porque eu vou te passar a essência de um negócio que funciona no digital, um negócio organizado que vai te trazer resultados que são consistentes, ou seja, que vão continuar com o tempo e vão sempre continuar crescendo e funcionando, não importa as mudanças internas ou externas, porque são os fundamentos. Então é uma coisa que todos os negócios precisam para funcionar. Vamos lá então para o primeiro pilar, eu vou ter 3 aqui, ó, e vou ter mais um bônus, então esse bônus aqui vai também fazer toda a diferença. Se não tiver esse aqui, o seu negócio não vai conseguir crescer e escalar. Então esses 3 aqui é basicamente a base mesmo, né? Os 3 pilares, e com o bônus o seu negócio vai ter todas as ferramentas para ele crescer com o tempo aí de um jeito saudável e até meio automatizado, vamos dizer assim. Bom, vamos lá. O primeiro pilar aqui é um pilar que realmente sem ele uma empresa não existe, que é óbvio as vendas, né? Então os processos comerciais, basicamente todo o contato que a sua empresa tem para fechar uma venda, para ganhar dinheiro. Então os clientes, que são essas pessoas, né? Mesmo que a sua empresa venda para B2C ou B2B, no geral, o cliente é justamente o que vai te dar dinheiro, é o que vai fazer a sua empresa continuar rodando e continuar tendo resultados e continuar crescendo. Então a gente precisa ter uma forma de organizar isso, né? Precisa ter uma forma de colocar algumas coisas no papel, de criar processos para facilitar esse contato, né? Tudo que gira em torno dessa interação entre o negócio e o serviço ou o produto do seu negócio com o seu cliente, né? Então, com o consumidor, com a pessoa que vai receber em troca de dinheiro. Então, é isso. A gente tem que ter uma forma de organizar isso. E o primeiro, óbvio, eu coloquei algumas coisas aqui para explicar melhor e depois eu vou falar alguns benefícios de você ter uma estrutura organizada dessa. Primeiro, a organização de leads e clientes, que é o CRM, né? Que é justamente o sistema para você acompanhar e fazer toda essa organização do cliente no seu funil de vendas, né? Então, ele chega ali, desde ele conhecer a sua empresa até ele fechar, né? Ele fechar alguma venda, você precisa ter vários processos ali, você precisa ter várias ações que você vai fazer. Você não vai deixar o cliente só perambulando ali pela sua empresa, né? Pensa que o cliente, sempre que ele te conhece, primeiro, ele conhece vendo a sua fachada ali. Então, pensa que a sua empresa tem um espaço físico, né? Não sei se ela tem, mas eu tô focando aqui em negócios digitais, então a maioria não tem espaço físico, mas pensa que você tem ali um Instagram, você tem um site ali, o seu cliente ele vai ver o seu site, ele vai ler o seu nome e talvez esse seja o único contato que ele tenha no primeiro dia. Depois, no próximo dia, ele vai ver talvez um anúncio seu, um vídeo seu, alguma coisa assim, falando do seu serviço, do seu produto. Esse foi o segundo contato que ele teve. E pensa que isso, no CRM, você vai sempre evoluindo esse contato do cliente. Então, você vai colocando lá, o cliente me conheceu tal dia, o cliente, ele viu um anúncio meu tal dia. E pensa como se fosse uma forma de você estar localizando esse cliente no seu funil de vendas, né? Porque desde ele conhecer o seu negócio, ele saber o que você faz, até ele fechar uma venda, te pagar e passar o cartão de crédito ou te mandar um Pix, é óbvio que tem esse processo que você precisa ter ele automatizado e organizado para conseguir gerar mais resultado, economizando tempo, né? Com menos tempo. Então aí você vai ter também os processos para você acompanhar, de fazer o suporte, de fazer o follow-up e também o pós-venda dos clientes, né? Porque a gente pensa muito em fazer a venda, só que o pós-venda em si e como funciona esse contato do cliente durante
durante a venda e depois da venda também é muito importante, porque o seu cliente ele pode virar um promotor do seu negócio, vamos dizer assim, né? Então, o pós-venda também é muito importante. Tem empresa que nem tem isso aqui, tem empresa que só fecha a venda ali, faz o contrato, continua ali no serviço, depois que acabou o serviço, é tchau, filho. Nunca mais fala, nunca mais tem nem contato, quando na verdade aquele cliente pode virar um super cliente, né? Como se fosse um fã da sua empresa aí que continua comprando por vários anos, se você consegue vender para o mesmo cliente por muito tempo. E aí esses processos também vai englobar o funil de vendas, né, que eu já falei um pouquinho, e a jornada de compra do cliente, que é justamente esse processo que ele faz desde conhecer a sua empresa até comprar de você realmente. E tem o onboarding também, né, que é quando o cliente ele faz a compra, você precisa dar uma experiência legal para o seu cliente, né, para ele sentir que ele realmente, porra, comprei o negócio certo, eu tomei a decisão certa, porque, cara, querendo ou não, comprar coisas na internet, principalmente, é difícil para todo mundo, né? A gente acaba comprando muitas coisas na emoção e tudo mais, só que quando você compra alguma coisa, você precisa dessa certeza que aquilo foi a melhor opção que você tomou. Então, se você vende serviço, por exemplo, se você resolve problemas que o mercado tem já faz tempo, o seu cliente poderia muito bem comprar de outra pessoa, né? Comprar de outra empresa. Ele tem várias outras opções. Então, ele comprar de você é porque ele confiou em você, você deu uma experiência legal para ele antes da compra, você mostrou para ele que você é realmente a melhor opção que ele vai ter para resolver o problema que ele precisa resolver, você deu todos os motivos possíveis para ele comprar de você. E aí vai lá, ele compra e ele não tem uma experiência de pós-compra boa, tipo, o onboarding dele no seu serviço ou no seu produto é ruim, ele já vai ter um pé atrás ali. Pô, será que eu fiz a melhor, será que eu tomei a melhor decisão? Será que não vale a pena eu reembolsar? Será que não vale a pena eu voltar atrás e tal? Então, o onboard também é muito importante e o CRM e os processos comerciais, eles englobam tudo isso. Agora, alguns benefícios, né, tirando esses que eu já citei aqui em cima, você vai, né, tendo os processos comerciais bem estruturados aqui, dessa lista, você vai evitar perder muitos leads qualificados e aumentar a chance de fidelizar clientes, né? Foi o que eu falei, você vai justamente acompanhar, né, os leads, porque, por exemplo, você faz um anúncio ali, você tem a possibilidade das pessoas entrarem em contato com você para saber mais, para ter mais informação do seu serviço, para saber como que você trabalha, como que você entrega, qual que é o passo a passo que você vai entregar, até ele conseguir resolver aquele problema dele. Então, você tem todo esse acompanhamento, você tem que responder dúvidas, você tem que quebrar objeções, você tem que fazer várias coisas até um lead que está qualificado confiar realmente no seu produto, né? E isso aumenta também, né, esse processo, né? Também a complexidade e o tempo desse processo de funcionar e de fechar realmente, ele aumenta conforme o valor, né, o preço do seu produto. Então, quanto maior for o preço, mais tempo ele vai precisar e mais motivos e mais quebras de objeção ele vai precisar para realmente comprar de você. Então, um produto mais barato, você não precisa ter tanto esse processo esse funil de vendas tão estruturado, né? De conhecer, aí você ir lá e responder alguma dúvida, quebrar a objeção, até fazer reunião às vezes, enfim. Aí você também aumenta as chances de fidelizar os clientes para eles virarem os promotores do seu negócio, né? Para eles fazerem indicações ali. Então, os processos comerciais também engloba aquela parte de você pedir depoimento, por exemplo, do seu cliente, né? Você tem um processo depois de 5 dias, depois de uma semana, 10 dias que a gente entregou o serviço e tá tudo certo, o cliente gostou, tal. Depois de 10 dias a gente vai voltar a fazer um follow-up ali, ver como que tá o projeto, ver se deu certo, ver como que ele, que ele achou e pedir o depoimento, né? Se ele gostou realmente, por que ele não vai te dar um depoimento em texto, em áudio, em vídeo até, e você pode até entregar alguma outra coisa para ele, algum bônus para agradecer. Enfim, você pode ter todo esse processo e também, claro, engloba aqui nos processos comerciais, porque é o follow-up, né? Justamente o pós-venda que também é muito importante para você conseguir transformar esse cliente em um cliente fiel e ele indicar você para outras pessoas que também podem comprar de você e também podem virar clientes fiéis. Então aí você vai criando, né, esse efeito manada aí, essa legião de clientes que gostam muito do seu serviço e vão continuar indicando você para outras pessoas. Segundo benefício aqui é que as vendas são mais consistentes, né? Você consegue ter uma expectativa de vendas muito maior quando você tem esses processos, né? Porque quando você, por exemplo, sabe a taxa de conversão quando o cliente chega no seu WhatsApp, tem um site lá já feito, você tem uma página de vendas, uma página de captura e você sabe que quando o cliente passa de tal momento, de tal passo do funil de vendas, você sabe que você tem uma taxa de conversão de, sei lá, 30%, 40%, que geralmente no WhatsApp é isso, né? De 20 a 30% mais ou menos. Se você tiver mais de 30% de fechamento no WhatsApp, você sabe que a sua conversão é muito boa e você deveria fortalecer isso, mas quando ele chega ali, você sabe que você consegue, tem essa porcentagem de
fechamento. Então você consegue meio que criar uma expectativa e meio que ter essa definição do quanto que você vai fechar ali, quanto que você vai faturar no fim do mês. Então você consegue ter essas vendas consistentes para te mostrar que o seu negócio ele tem uma estrutura, principalmente de vendas, que é, né, o mais importante. E também, né, não depender 100% do talento de um vendedor ou da sorte da empresa no mês. Cara, isso aqui acontece em tantas empresas, essa questão da empresa lá ter vários vendedores ali, ou talvez 2, 3 vendedores, só que um vendedor é o cara que carrega a empresa todos os meses. E aí você ter um processo, você ter uma forma de documentar e de realmente criar um passo a passo, uma etapa, né, de documentar realmente esse processo que esse vendedor faz e não só deixar na mão dele, porque a qualquer momento ele pode sair da sua empresa e a sua empresa vai quebrar, porque não tem um vendedor bom, porque ele saiu e você não tem mais como, você não sabe nem como que ele fazia as vendas, você não tem essa documentação, né? E aí você acaba garantindo que você consegue continuar vendendo tanto quanto aquele vendedor que você tinha, porque você já tem tudo documentado ali, você já tem a forma como ele fazia, você já tem o passo a passo, já tem as mensagens que ele mandava, se ele mandava áudio, se ele mandava imagem, então você já tem tudo documentado até para você conseguir depois automatizar, né? Depois fazer essa venda ainda mais fácil e sem precisar contratar mais gente, enfim, tem formas de fazer isso também. Outro benefício é que você também evita de perder clientes, né? De perder clientes fiéis, porque eles vão sumir no pós-venda, porque talvez eles não gostaram de alguma coisa, eles não gostaram do atendimento, eles não te passaram esse feedback, então você não sabe exatamente o que foi, mas com esses processos você consegue ter alguma ideia, você consegue saber em qual momento que a coisa meio que desandou, sabe? Você consegue saber qual que foi o erro ali, quem que errou e tal, você consegue ter exatamente essas métricas, vamos dizer assim, da venda, né? Do fechamento, e aí você consegue garantir ainda mais que os clientes eles vão continuar com você ali, que eles vão te passar um feedback, que eles vão continuar te respondendo no WhatsApp se você mandar alguma coisa. Então isso aqui também é muito importante. E o quarto benefício é que você economiza tempo com curiosos ali no WhatsApp, principalmente, né? E com leads que são muito desqualificados. Cara, isso aqui acontece com todo mundo também. Qualquer empresa que coloca algum contato de atendimento, de suporte no WhatsApp, vai receber curioso toda hora. E isso também tem um grande motivo do funil de vendas ser assim, né? Porque se você faz um funil que leva direto pro WhatsApp, você tem essa consequência de vai ter gente ali, vai ter gente chegando no seu WhatsApp. Pode ter até cliente oculto também, né? Que você vai ter que atender como se fosse um cliente normal, mesmo que você saiba que é um cliente oculto. Então, isso vai acontecer sempre, só que se você tiver um processo bem feito, né? Se você souber exatamente se a pessoa chega com tal pergunta, se a pessoa chega com tal texto, e se você tem, de novo, um processo documentado de como que você deve fazer o fechamento, deve fazer a venda, quais que são as objeções que você tem que quebrar ali na hora, se você percebe que o lead que chegou ali no WhatsApp tá totalmente fora do normal, assim, se você vê que ele tá fazendo umas perguntas que não tem nada a ver com o negócio, você já sabe que, pô, não vou perder tempo com isso aqui, eu vou, sei lá, colocar um chatbot para atender. Aí você pode sempre ir aprimorando esse fechamento, né? Aprimorando esse processo de atendimento, que é um dos mais importantes, que é quando o cliente ele vai ter o primeiro contato com essa empresa, né? O primeiro contato que é realmente palpável. E também economiza tempo com leads muito desqualificados, né? Que aqui, por mais que pareça a mesma coisa, né? Com curioso e com leads muito desqualificados, esses leads que não são qualificados para talvez você conseguir vender o seu serviço principal ou o seu produto principal, eles podem sim virar leads qualificados no futuro, né? Então você pode colocar eles às vezes num funil, num outro funil de vendas de um outro produto que é um pouco mais barato, porque o lead que não tá qualificado, que não é qualificado, é basicamente o lead que ele falou que ele não vai comprar de você agora, só que ele pode comprar no futuro, né? Às vezes ele não tem dinheiro agora, às vezes não tem limite no cartão de crédito, só que você pode trabalhar com ele, você pode ir aquecendo ele, né? E fomentando esse lead até ele chegar no momento que ele vai perceber, tá, agora eu preciso disso aqui, não tem como eu fugir disso aqui, você vai continuando mandando conteúdo ali, mandando às vezes alguns textos no e-mail, se você tiver e-mail dele, e vai sempre quebrando objeção, fazendo algumas perguntas meio estratégicas ali para você saber qual que é o estado dele agora, se ele realmente está pronto já para comprar. Então você consegue trabalhar com esse lead aqui. Com curioso já não, né? Com curioso é só um curioso mesmo que tá ali só para realmente te fazer perder tempo, né? Então o lead ele pode virar depois um cliente, pode virar um cliente muito bom. É só você levar ele do nível de consciência dele agora para um outro nível de consciência e você ir sempre fazendo ele passar desses níveis, né? Que ele precisa para comprar realmente o seu serviço. Bom, segundo pilar, já falamos de comercial, né? Então a gente vai ter ali os clientes entrando e vai ter os clientes fechando, mas claro que depois disso a gente tem que ter a forma da gente fazer essa gestão do que vai entrar, né? Do dinheiro que vai entrar. Então se você não tiver
tiver uma gestão financeira de qualidade, se você não tiver um fluxo de caixa atualizado, que funciona, que seja fácil de você conseguir cadastrar as receitas, as despesas, e você ter realmente esses dados financeiros da empresa, porque, cara, não tem como você ter uma empresa, um negócio que dá certo no digital também, se você não sabe qual que é o seu lucro, se você não sabe qual que é o ticket médio do seu funil de vendas, talvez, se você não sabe quanto que a sua empresa tem que faturar para fechar o mês no verde, se você não sabe quais que são os gastos mensais da empresa, os anuais da empresa. Então, se você não souber dessas coisas aqui, é muito difícil de você ter uma organização e você conseguir ter uma empresa que vai ter sucesso a longo prazo. É simplesmente isso. Não tem como fugir disso aqui. E aí você também tem, né, você consegue criar objetivos financeiros para você se alinhar e criar uma rota de ação para chegar nesses objetivos, né? Então você vai saber exatamente o que você precisa fazer para alcançar essas coisas. Você sabe quanto de recurso, quanto de esforço você precisa fazer para alcançar esses objetivos, quanto do seu pessoal, né, da equipe você precisa também encarregar para fazer isso, quais são os projetos que você precisa criar para chegar nesses objetivos também. E aí você faz, né, com os KPIs e as formas de acompanhar as métricas, que também você consegue fazer com o gráfico mensal do lucro da empresa, que também você consegue fazer isso muito fácil, né? Dá para usar planilha, dá para usar sistemas aqui no Notion também, que daqui a pouco eu vou te mostrar como que você pode fazer isso na prática. E aí alguns benefícios, né, além desses que eu já citei, você vai conhecer os dados importantes da empresa e evitar tomar decisões só na base da emoção. Isso aqui acontece muito, principalmente quando você percebe que você precisa, às vezes, de alguma outra ferramenta ali, você precisa comprar alguma coisa importante para sua empresa ter algum benefício, alguma mudança ali, e você vai ver aquilo e vai pensar, porra, posso comprar isso aqui, seria legal de eu comprar. Só que pensa, se você, por exemplo, chega no fim do mês ali, você tem o seu faturamento, você tem o lucro, você tem o dinheiro do caixa na sua conta e você olha pro dinheiro e percebe, porra, eu tenho um dinheiro guardado aqui, eu posso investir em alguma coisa, eu posso, enfim, comprar alguma coisa. Só que se você não tem, de novo, os dados financeiros importantes da empresa, quanto que você precisa faturar para fechar a empresa no verde, quais são os gastos da empresa, né? Quais são justamente as despesas que você vai precisar fazer no fim do mês ou no começo do mês, você vai comprar o negócio na base da emoção, só porque você quer comprar, só porque você acha legal, só porque você achou a ferramenta que vai te ajudar ali na hora, só que aquilo vai gerar um gasto para sua empresa e é mais um gasto. As empresas sempre precisam buscar diminuir os gastos, né? E se você vai só aumentando, sem base, sem olhar para esses gráficos de um jeito mais racional e só olhar para as entradas ali, você vai se ferrar. Simplesmente você vai só perder dinheiro e a sua empresa, uma hora, não vai ter caixa, não vai ter dinheiro para investir em tráfego, não vai ter dinheiro para continuar fomentando os leads, continuar trazendo pessoas mais qualificadas para a empresa, e aí vai virar uma bola de neve e daqui a pouco a sua empresa também não vai ter tantos resultados quanto você queria. Aí você também vai conseguir acompanhar de perto os resultados, né? Porque você vai ter as receitas e as despesas ali na hora, então você vai saber exatamente como que está rodando a sua empresa. Você também vai conseguir definir os objetivos financeiros, né? Que eu já falei aqui em cima, dos KPIs. E você também vai conseguir precificar os produtos e os serviços de um jeito que faz sentido, de um jeito que ele segue os padrões do mercado e também com o momento da sua empresa, porque não adianta você chegar no mercado, você não ter cases de sucesso, você não ter clientes que te mandaram depoimento, que podem provar de alguma forma que a sua solução funciona, que o seu produto ele entrega realmente o que ele fala que ele entrega. Se você não tiver essas coisas e chegar no mercado e precificar de uma forma totalmente fora do comum, assim, fora da caixa, você não vai conseguir achar o maluco que vai fechar com você, porque tá totalmente fora do normal, assim. E você precisa entender, precisa fazer esse estudo de mercado, né? Aqui eu já tô entrando em outros âmbitos aqui, né? Outros assuntos, mas a gestão financeira não é só receitas e despesas, né? Não é só entradas e saídas, são várias coisas, são vários dados que você precisa ter. Se você quiser ter uma empresa, um negócio organizado, que vai continuar te dando resultado ao longo dos meses e vai crescer de um jeito exponencial, você precisa ter esses dados. E assim você, fazendo esses estudos aqui, né? Fazendo estudar o mercado, até quantas pessoas pagariam num serviço como o que você vende, até quantas pessoas pagariam num serviço um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, qual que é o limite que elas pagariam no seu produto, com o tempo de empresa que você tem, com a quantidade de resultados que você já entregou. Então você tem que fazer todas essas análises se quiser ter resultado financeiro. Bom, terceiro pilar, já falei de processos comerciais, né? Já falei do CRM ali, de como que você vai acompanhar os seus clientes e ter essa conexão com os clientes. Já falei também da gestão financeira, como que você vai cuidar, né, do dinheiro, das entradas, e como que você vai cuidar da saúde financeira da sua empresa. Agora o que falta é você ter uma forma de manter isso rodando todos os dias, né? Criar rotinas para manter isso rodando
rodando, que é obviamente a gestão operacional da sua empresa, né? O operacional e a entrega. Porque não adianta nada você ter as partes estratégicas de você saber criar as métricas de dados, de números, de você saber como tratar o cliente, como fazer esse acompanhamento comercial com o cliente, se você não vai ter essas coisas bem documentadas e bem escritas e também, claro, criar rotinas e criar processos e manter as pessoas que trabalham na sua empresa, né, trabalham no seu negócio, focadas ali para chegar em algum lugar. Então isso é o que a gestão operacional e a entrega, né, dos seus produtos, né, dos seus serviços fazem, né, que vai ter também aqui os processos, a rotina, as ações, a organização interna da equipe, que é justamente a produtividade da sua equipe, né. Então aí você vai ter a gestão de tarefas, de projetos, os processos bem estruturados e documentados, a rotina da equipe e as métricas de produtividade da equipe. Tem muita empresa que você olha assim, você bate o olho e parece que tá tudo certo, assim, parece que eles são super organizados, que eles estão funcionando bem, só que você vai ver internamente e falta só um pouquinho para tudo sair do controle, justamente por não ter essa organização da operação, né? É basicamente você saber o que você precisa fazer para gerar os resultados, o que você precisa fazer para chegar em algum lugar. Não adianta você ter uma boa gestão financeira, não adianta você ter bons processos comerciais se você não sabe o que fazer, se você não sabe quem que vai fazer, se você não sabe quanto tempo você precisa para fazer tal coisa, se você não sabe qual que é o passo a passo para chegar naquele objetivo, para alcançar aquilo que você precisa fazer, quanto tempo você precisa de fazer um projeto, quantas tarefas você precisa fazer tal coisa. Isso, óbvio, né, é a parte mais ampla, né, é a parte mais geral, mas claro que você não precisa documentar tudo isso que eu tô falando, né, só de você começar com uma lista de tarefas, com uma lista das pessoas, da sua equipe que trabalham com você, quais são as responsabilidades de cada pessoa, de qual em qual horário que as pessoas trabalham na sua empresa, quais são as rotinas e os processos que cada uma dessas pessoas precisam ter dentro da sua empresa. Então, cada uma dessas coisas, por mais simples que seja, já gera um resultado absurdo, porque você vai manter, primeiro, a motivação em dia das pessoas que trabalham na sua empresa, você vai manter a clareza dessas pessoas em todo o processo, né, de você entregar um produto, um serviço, por exemplo, para algum cliente, você vai saber exatamente como que eles estão pensando, o que eles estão fazendo. Então, isso aqui, por mais simples que pareça, é a engrenagem da empresa, né? É o que vai justamente fazer as coisas saírem do lugar, é o que vai fazer você ter resultado tanto no segundo pilar aqui, tanto no primeiro pilar. Se você não tiver ação, né, no geral, você não vai ter nada disso acontecendo. E aí, alguns benefícios, né? Você evita dependência de um profissional para gerar resultados, que foi justamente o exemplo que eu dei do vendedor aqui, né? Do único vendedor de uma empresa que gera resultado. Se você tiver isso aqui, que entra na parte de processos bem estruturados, você sabe exatamente como que o seu melhor vendedor trabalha, como que ele faz o funil ali, como que ele acompanha, como que ele faz o follow-up de cada cliente. E aí você consegue transformar esse documento através do operacional, de como que o vendedor trabalha, e você transforma em rotina, ou seja, você consegue pegar isso na prática e criar uma rotina para os seus outros vendedores trabalharem da mesma forma que aquele vendedor trabalha. Isso é um exemplo na prática de como você pode fazer isso aqui e transformar uma parte meio estratégica, meio subjetiva, no operacional e criar as tarefas ali, criar os projetos a curto, a médio, a longo prazo para sua equipe trazer os melhores resultados para sua empresa. É basicamente isso. E aí você vai ter também, claro, os prazos controlados, né, que é o que a gente sempre pensa, que você vai ter as tarefas ali com cada prazo, você vai ter um projeto que vai pegar, por exemplo, um mês inteiro ou 2, 3 meses, e as tarefas vão pegar pequenos momentos ali dos meses, né? Então você vai ter uma tarefa que vai levar, sei lá, 3 dias, aí vai ser os responsáveis pelas tarefas e pelos projetos que vão te falar quanto tempo que vai levar cada coisa, né? E aí os gestores que vão fazer essa organização dessas tarefas e definir a responsabilidade de cada pessoa, definir quando que o responsável por tal tarefa vai entrar no projeto, quais tarefas que eles vão entrar, e assim você consegue ter os processos e as entregas do seu serviço, do seu produto, bem automatizados, bem organizados, e sempre que você fechar mais um serviço, você vai saber exatamente o que fazer, você vai saber quanto que você precisa entregar o contrato, você vai saber quanto que você pode levar esse contrato para o financeiro, você vai saber de tudo. Então, isso aqui é quase mágica. Se você tem uns processos bem definidos do operacional, da gestão financeira e do comercial, você tem tudo na mão para ter uma empresa que gera resultado, porque tá tudo bem organizadinho, tá tudo bem conectado ali, você não precisa de mais nada. Por isso que esses 3 pilares
são justamente os fundamentos, né, de uma empresa. Aí você também evita o retrabalho, né, porque você vai ter, de novo, tudo processado ali, tudo organizado, tudo documentado, então você não precisa, você sabe exatamente o que fazer e você sabe quando que cada coisa vai dar errado. E aí você vai evitar o retrabalho também, porque se você sabe, se você tem documentado os processos da sua empresa, você sabe que aquilo ali vai andar conforme o jeito que você escreveu ali, né? Se alguma coisa sair do lugar, você sabe que foi talvez por conta de alguma desorganização, algum problema pessoal de alguém da sua equipe, algum responsável ter algum problema ali, você sabe o que fazer ali e você sabe também como gerir os recursos para fazer aquilo dar certo, sem precisar de retrabalho. Então você consegue, sei lá, conversar com o cliente, perguntar se teve algum problema no briefing, você consegue analisar as coisas ali, pedir para alguém analisar como que foi o planejamento de cada coisa, enfim. Isso aqui economiza muito tempo e, óbvio, economiza, né, dinheiro também para sua empresa. E aí você mantém sempre a qualidade do seu produto, do seu serviço, num nível adequado ali para continuar gerando resultado, porque se você sabe quantas pessoas tem na sua empresa, quanto que elas podem entregar de resultado, quantos clientes você precisa ter para fechar o mês no verde, você sabe exatamente qual que é a qualidade que você pode entregar, né? Até onde você pode entregar, qual que é o limite da sua entrega, e você consegue manter essa qualidade consistente, criando também toda essa organização em volta do seu produto, em volta do seu cliente. Bom, e agora vamos pro bônus, né? E depois do bônus, eu ainda vou te mostrar como que você pode fazer cada uma dessas organizações aí, cada uma dessas estruturas que eu tô te falando aqui na prática, usando essa ferramenta que você tá vendo aqui, né? Que é o Notion. Eu vou te mostrar exatamente como que você pode fazer essas coisas e começar hoje, começar agora, começar essa semana a organizar já o seu negócio e criar uma estrutura para ele rodar com mais saúde, com mais liberdade e de uma forma mais automatizada, né? Sem depender 100% de você. Eu vou te mostrar ainda nesse vídeo como que você pode fazer isso. Bom, então o bônus, né? Nada mais é do que o bendito do marketing, né? De como que você vai mostrar o seu serviço para as pessoas, como que você vai quebrar essas objeções, como que você vai argumentar para mostrar que o seu serviço, que o seu produto é o melhor do mercado e é o melhor para entregar a solução que o seu cliente precisa. Tudo isso, né? Todas essas formas que você vai conversar, que você vai se comunicar com o seu cliente e com o consumidor final do seu serviço é com base no marketing. Então você precisa ter esse marketing e esse posicionamento, né? Eu poderia até colocar tom de voz aqui, eu poderia colocar comunicação visual e verbal. Então o marketing é só uma forma de eu falar que é o jeito de você expressar a sua solução, expressar a forma como a sua marca entrega o seu produto para o seu cliente. É basicamente isso. Então aqui as formas de você fazer isso, né, é criação de conteúdo estratégico, né, através do tráfego orgânico. Aqui eu separei tráfego orgânico e tráfego pago, você já vai entender o porquê. Mas a criação de conteúdo, cara, hoje em dia tá ficando cada vez mais essencial e cada vez mais importante os negócios que têm algum pé no digital criar conteúdo. E quando você ouve criar conteúdo, se você é meio novo no mercado, você pode, sei lá, pensar em entretenimento, pode pensar em dancinha do TikTok, você pode pensar em, sei lá, coisa que venha da geração mais nova que usa internet, porque quando a gente pensa em conteúdo, é isso, né? Meio que entretenimento, é meio que dar risada e tal. Mas as empresas também criam conteúdo e de uma forma estratégica. O que é um conteúdo estratégico? Não é fazer dancinha, não é ficar apontando pra tela assim, não é falar qualquer coisa que as pessoas vão se interessar e vão te seguir do nada sem base nenhuma. Criar conteúdo estratégico é você justamente apresentar argumentos e quebrar objeções e mostrar os valores da sua marca toda hora. Você estar presente nas redes sociais para fazer essas três coisas todos os dias. Então, se não me engano, é captação, conexão e fechamento, né? Captação, conexão e fechamento. CCF, enfim, tem vários métodos, tem vários frameworks para você criar isso, né? Mas a gente pode usar, por exemplo, o método AIDA, né? Que é um método de vendas, né? Um método de copy, não sei direito o que é isso, mas é o método onde você cria uma comunicação para mostrar para os seus clientes e para as pessoas que são interessadas no seu serviço com base na atenção. Você cria é uma sequência, né, de coisas. Então é a primeira atenção, depois interesse, depois desejo e depois ação. Então o método AIDA também serve para a gente definir como que a gente deve abordar esses conteúdos, né? A gente tem várias formas de fazer isso, tem vários outros frameworks de você fazer isso, mas o método AIDA já é tão conhecido, já é tão estruturado no mercado e ele funciona tão bem que eu vou trazer aqui para explicar isso também, porque você precisa criar conteúdos para trazer a atenção para o seu negócio, ou seja, conteúdos que você não vai falar sobre o seu produto,
né? Você vai falar com aquela pessoa que tá meio que no Instagram ali pra, enfim, pra algum entretenimento, só que você chega ali e você mostra alguma coisa interessante, você faz alguma conexão com o seu produto, com a solução que ela precisa, mesmo que indiretamente, e você chama a atenção dela pra ela querer saber mais. Então, é um conteúdo muito mais despojado, muito mais de entretenimento, não tão focado na venda. E aí, no interesse, né, você já fala do seu produto, você já entra um pouquinho mais na sua solução e você continua chamando a atenção, só que de uma forma um pouco mais estratégica, para a pessoa entender que o problema que ela tem alguma conexão com o seu produto. Pode ter alguma conexão com o seu produto. Então, o seu produto, ele já ficou de alguma forma ali na cabeça dela, ela já está quase entendendo o que ela precisa fazer de próximo passo para resolver aquele problema, né? Ou para, enfim, conseguir alcançar algum objetivo, algum desejo, alguma coisa. E aí, falando em desejo, né, a gente vai ter também você falar mais abertamente, mais diretamente sobre o seu produto. Então, aqui o desejo é quando você já tem, primeiro, a atenção dela, você já fez ela se interessar pelo seu produto, e agora você vai meio que dar o chute final ali pro gol, onde você vai falar benefícios do seu produto, você vai falar os resultados que você já entregou, você vai dar depoimentos dos seus outros clientes, você vai fazer vídeos, sei lá, de bastidores do seu negócio, você vai meio que entrar um pouco mais e criar um conteúdo que vai justamente te colocar o seu produto e a sua marca como a solução que ela precisa. Então aqui eu tô justamente fazendo também uma conexão com os diferentes níveis de consciência lá que o copywriter criou, né, que agora eu esqueci o nome dele, mas são 5 níveis de consciência, né, só que eu tô meio que resumindo aqui para você entender mais fácil, porque o WIDE eu acho bem mais fácil de entender também do que os níveis de consciência. E aí, para acabar, para justamente a bola chegar no gol, né, e você fazer o gol finalmente, é justamente a ação, né, que é basicamente você fazer aqueles conteúdos que, cara, é só você colocar o preço do seu produto, você dar alguma chamadinha ali, alguma coisa, colocar o nome do seu produto, colocar a sua cara e falar que tá em promoção esse mês, falar que tem poucas vagas para você fechar, porque aqui na ação, quando a pessoa já passou por todos esses níveis aqui, ó, atenção, interesse, desejo, ela já conhece o seu produto, ela já conhece a sua marca e só tá faltando aquele mínimo motivo, tá faltando aquela chamadinha para ela fechar e para ela comprar de você. Então, é só isso a ação. E você precisa criar conteúdo para esses 4 tipos aqui, para esses 4 fundamentos, para você meio que fechar, meio que cercar os leads que são interessados em resolver o problema que o seu negócio resolve. E aí elas precisam de vários motivos, elas precisam quebrar as objeções que tem na cabeça delas, elas precisam resolver alguns paradigmas ali que tem, e cada conteúdo seu tem esse poder de fazer isso, de fazer cada uma dessas coisas. Então, esse aqui é o método AIDA, que a gente usa muito para vendas, para conteúdo. Espero que você tenha entendido pelo menos um pouquinho. Aí tem também a captação de clientes, né, que o marketing também você pode captar os clientes, tanto de um jeito indireto, vamos dizer assim, né, de um jeito meio automatizado, que é o inbound, que é o tráfego pago, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e o outbound, que é justamente a prospecção, né, a gente chama de inbound e outbound, essas 2 formas de você captar, de você meio que aparecer para o cliente. Só que tem essas 2 formas, de você ir até o cliente e de você deixar o cliente chegar até você. Então o inbound é justamente você fazer o conteúdo e aparecer com o conteúdo para o seu cliente, e o outbound é você chegar ali no direct do seu cliente, ou mandar um e-mail para o seu cliente, ligar para o cliente para tentar marcar uma reunião com ele, tentar fazer um fechamento ali, tentar fazer uma venda. E eu prefiro o inbound, né? Eu não gosto muito de fazer prospecção, mas eu sei que os 2 funcionam muito bem se você fizer do jeito certo, né? Com uma estratégia bem feita ali. Então aí é uma questão de você só escolher qual que você vai priorizar, né? Para vender o seu serviço. E aí, como eu falei antes também, né? O tom de voz e a comunicação verbal e visual da marca, que aqui entra o tipo de texto que você vai criar, né? Qual que é a sensação, qual que é o sentimento que os seus clientes, que os seus leads ali, que a sua audiência vai ter olhando para algum conteúdo seu. Então, o conteúdo também, ele é muito baseado nisso, né? É sentimento. Então, você precisa meio que alugar um espacinho na cabeça do seu cliente, né? Nem que seja uma kitnet, aos poucos ali você vai tomando mais espaço, você vai alugando espaços maiores, e você faz isso com o seu tom de voz, com as características da sua marca, com os valores da sua marca, com o que você acredita, com as crenças. E aí, se a sua audiência se identificar com essas coisas da sua marca, é muito provável de você conseguir conquistar mais e mais clientes, porque você vai criando essa legião que eu falei antes também, né? Você vai criando as pessoas que não só gostam do seu produto, mas também se identificam com a sua marca, que é o jeito mais incrível de você criar um branding poderoso para sua marca, né? Porque ela vai ficar por muito tempo no mercado se você fizer
se você conseguir fazer isso, né? E aí também, além do tom de voz e comunicação verbal, também tem a identidade visual, né? Que é justamente o design da sua marca, né? O logotipo, são as cores, são a comunicação verbal entra aqui também, porque tem a tipografia e, enfim, tem várias coisas. Daqui a pouco vai ter cheiro também, você vai conseguir sentir o cheiro dos anúncios ali, dos conteúdos no seu Instagram. Então, tudo isso adiciona em como a sua marca é percebida no mercado e para os seus clientes. E aí, claro, você tem também uma forma de organizar e acompanhar o tráfego pago, né? Aqui eu falei de tráfego orgânico aqui em cima e da captação de clientes também, que é mais para orgânico, mas também você vai ter, você precisa ter, né, uma forma de organizar como que você vai criar essas pontes para chegar no seu cliente, né? Então, tem várias ferramentas para isso. Tem o Google Ads, tem o Meta Ads, tem o do YouTube, tem o Native Ads também, que é para os blogs, né, para textos. Então, tem várias formas de você fazer isso. Com uma estratégia de marketing bem feita, você sabe exatamente quais ferramentas você deve usar para chegar no seu cliente ideal, porque você sabe onde que ele tá, você sabe o que ele vê, você sabe exatamente que tipo de conteúdo que ele consome nas redes sociais para você, às vezes, criar um conteúdo parecido ou se aliar ao conteúdo que ele já consome. E aí você precisa de uma forma de organizar em um sistema, em um aplicativo, em alguma coisa assim, para você ter essas métricas, para você ter esse acompanhamento melhor do tráfego pago, né? Tanto do tráfego orgânico quanto do tráfego pago. E aí alguns benefícios é que você vai ter uma criação de conteúdo mais eficiente e consistente, porque não adianta nada você criar conteúdo na rede social e não ter uma consistência, né? E não criar e não aparecer todos os dias. É como se fosse realmente um negócio local. Pensa que o negócio local sempre está ali, né? Ele sempre está no mesmo lugar que ele sempre esteve. Então, se você passar na frente de um negócio local, se você passar numa barbearia, por exemplo, você sabe que ela vai estar lá. Então, se você passa lá de vez em quando, você sempre lembra dessa barbearia, né? E aí, aquela empresa, aquele negócio local, ele vai ficando na sua cabeça. Você vai pensando sobre ela, você vai meio que quando chegar o dia que você precisar de um corte de cabelo, precisar de aparar a barba, você vai lembrar que você tem uma barbearia que você passa todos os dias e ela sempre tá ali. Mesmo que não esteja, tipo, criando conteúdo, mesmo que não esteja colocando banner em cima dos fios ali no poste pra passar algum valor aqui, alguma coisa, mas ela tá ali presente. Então, esse é o importante e é isso que a gente tem que entender do mercado digital, porque a gente tem que perceber o nosso negócio como se ele tivesse um local. A gente colocando no Instagram, colocando o negócio naquela parte do meu negócio do Google, colocando no LinkedIn, no YouTube, fazendo vídeo, fazendo conteúdo, a gente sempre vai estar ali presente e martelando na cabeça do nosso cliente, da nossa audiência, e no dia que ele precisar de alguma coisa, de precisar resolver um problema que a sua empresa resolve, do seu produto resolve, ele vai pensar em você. Isso é básico, isso acontece, e é isso que o branding constrói, inclusive, né? O branding é o marketing a longo prazo de uma empresa. Então, o que a Apple faz é branding, o que a Coca-Cola faz é branding, o que a Samsung faz é branding. Essas empresas que já estão muito consolidadas no mercado, elas só conseguiram se consolidar tanto e estar tão presentes na nossa cabeça porque elas martelaram por muito tempo o marketing, por muito tempo o tom de voz, por muito tempo a comunicação da empresa. E o branding, ele é a junção de tudo isso, né? Por isso que quando a gente pensa em roupa esportiva, eu tenho certeza que você pensou ou na Nike ou na Adidas, mas tem milhares de outras empresas que vendem roupa esportiva. Você pensou na Nike e na Adidas porque elas são as mais fortes do mercado e elas têm um tom de voz e um padrão de comunicação que é muito consolidado, que é inclusive usado de referência para outras empresas que querem entrar nesse ramo, né? Então é isso, é básico. Você começa com o marketing, você começa com os primeiros cases e quando você percebe que a sua empresa, que você quer tomar um outro espaço, né? Você quer sair da kitnet do seu cliente, você quer ampliar esse negócio, você quer, pegar um prédio, um terreiro inteiro na cabeça do seu cliente, você precisa fazer o branding e você precisa fazer ele se identificar com a sua marca. Então é isso, o branding é o marketing a longo prazo e quase subconsciente da sua empresa. E aí aqui, né, você vai ter também as estratégias de marketing aliadas com o objetivo da empresa, mercado e o público-alvo. Isso aqui eu falei a mesma coisa ali em cima na parte do produto, né, das vendas, só que aqui mais voltado para o marketing, porque é isso, você vai saber exatamente qual tipo de marketing você precisa fazer para atingir o seu cliente, para se aliar ao mercado, para estar paralelo ao mercado, né? O que acontece no mercado, você não consegue criar uma nova rota ali e sair totalmente do mercado, porque isso não funciona. Se você criar uma forma totalmente diferente, assim, totalmente fora do comum de, às vezes, entregar alguma solução, ou justamente o seu produto é muito diferente do que tem no mercado, se ele não resolver um problema que é muito comum do mercado e não tiver demanda suficiente para o seu produto, ele não vai vender e você não vai conseguir entrar
no mercado com a sua empresa. Então, é simples, você precisa sempre fazer esses estudos antes, né, para saber exatamente como que você deve ter essa conduta, tanto do marketing, quanto do posicionamento, quanto da gestão, da organização, da eficiência. Tudo isso é muito com base no que você vê no mercado e com o que o seu cliente, a sua audiência precisa também. E aí, com todos esses pontos, principalmente do marketing, você tem um crescimento no digital a médio e longo prazo garantido. É simples assim, se você fica 5 anos, 10 anos fazendo isso aqui com o seu negócio, com o mesmo produto, entregando e melhorando e aprimorando sempre a sua entrega, a qualidade do seu produto, a qualidade do atendimento, a qualidade das pessoas que trabalham com você, você vai ter sucesso garantido. Não dá para fugir disso aqui, óbvio, leva tempo, precisa de muito esforço, né? Você precisa de ter pessoas muito boas do seu lado, trabalhando do seu lado, você precisa ter bons clientes, você precisa dar uma boa experiência para o seu cliente, né? E também, óbvio, ter uma boa relação com o seu cliente para ele indicar a sua empresa para outras pessoas. E depois que você já tiver uma empresa consolidada, um marketing que faz sentido com a sua empresa, você aí vai fomentando e fortalecendo o branding da sua empresa, porque aí vai ficar realmente a longo prazo. Você vai ter uma construção a longo prazo dos resultados da sua empresa. Bom, então agora, como prometido, eu vou passar rápido aqui e vou te mostrar como que você pode ter essas soluções, ter esses sistemas de organização na prática no seu negócio aí, começar ainda hoje a organizar o seu negócio do jeito certo para ele ter esses resultados que eu tô falando aqui no vídeo. E eu vou te passar também totalmente de graça esses sistemas aqui, que eu tenho aqui no canal vários vídeos onde eu construo esses sistemas aqui de organização para negócios, então o CRM, gestão financeira e o operacional e o marketing também. Então aqui, ó, eu vou te passar, eu tenho aqui essa lista de páginas aqui no Notion, né? Cada uma dessas páginas aqui é um sistema que eu criei aqui no canal, então eu tenho a playlist de Notion do canal, que eu vou deixar aqui na descrição, para você maratonar aí e ver os sistemas que você quer implementar na sua empresa, né? Então aqui eu tenho, ó, CRM, que eu falei lá no começo, aí tem o financeiro e tem o operacional, né? Que é o produtividade, aí tem conteúdo, né? Que é o do marketing, e tem o portal da equipe, que também faz parte do operacional, e o de reuniões também, que é operacional. Aí aqui eu falei, ó, CRM, como que você vai organizar o seu CRM, como que você vai organizar o acompanhamento do seu cliente. Você vai entrar na playlist de Notion do canal e vai ver esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui embaixo, e vai baixar esse template aqui para você conseguir organizar o seu CRM, organizar os seus leads e os seus clientes. Aí você vem aqui, ó, clica em novo lead, coloca o nome do seu lead aqui, Cloud, pronto, e você coloca tudo que tem para colocar aqui sobre o Cloud, né? Então, informações importantes, documentos, aqui você tem também todas essas propriedades aqui para você fazer esse controle melhor do lead. Então aqui você tem tudo que você precisa para fazer um CRM bom. Aqui também tem o template de gestão financeira, também tem tudo que você precisa para fazer essa gestão. Aqui, ó, tem as contas e bancos, as métricas e os dados financeiros da sua empresa de cada mês, né, que eu falei lá também na parte da gestão. Aqui tem o cadastro de despesas e receitas, né, que também você consegue fazer muito fácil aqui com esses botões aqui. E aqui também você tem a parte do operacional, que são a gestão de tarefas e de projetos. E você consegue aliar isso aqui com a de equipe também, né? Se você tem uma equipe aí, você quer organizar melhor a produtividade deles. Você também tem esse template aqui para você organizar as tarefas. Você tem a página de cada equipe aqui, ó, com as definições aqui, as características de cada as suas responsabilidades e tudo mais. E aí você consegue fazer a gestão das tarefas aqui, né? Das ações mais importantes, ligar com os projetos, os botões aqui, os status, tudo mais, prioridade. Aqui você tem tudo que você precisa para fazer isso. E aqui também uma outra parte do operacional, né? Que é o de reuniões. Toda empresa precisa fazer reuniões, que tem uma equipe de mais de 3, 4 pessoas ali. Então aqui você também consegue cadastrar as suas reuniões muito fácil, já está tudo pronto aqui para você. Você não precisa baixar aplicativo, você não precisa fazer nada. É só entrar na página que eu coloco na descrição dos vídeos, se você já vai ver como fazer. E aqui também tem uma parte de marketing, né? Que é o sistema de criação de conteúdo, que também tá de graça lá no vídeo. É só você baixar, duplicar aqui no seu Notion e você vai conseguir criar conteúdo aqui para qualquer tipo de plataforma que você quiser. Qualquer tipo de conteúdo também você vai ter aqui dentro, ó, os padrões de conteúdo para você fazer. Então tem o vídeo, ó, vídeo curto, imagem, carrossel, vídeo. Então, assim, tá tudo prontinho aqui para você fazer. Eu ainda não fiz a de campanhas, né? A de campanhas de marketing. Então, isso aí tá na minha lista para trazer aqui pro canal, mas daqui a pouco eu trago já. Então aqui a gente fechou, né, os pilares, mas se você quer ter uma solução ainda mais completa dessas que eu passei, né? Porque eu passei templates separados, né? Templates externos que você vai ter que baixar cada um no seu sistema, no seu Notion e organizar da forma que você tiver, da forma que você quiser e conseguir organizar mais fácil. Mas eu tenho uma solução centralizada para você fazer tudo isso em um lugar só, que é o Super, né? Que é o Sistema Único para Empresas Rentáveis. Aqui
eu junto tudo que uma empresa precisa de gestão e de organização para ter sucesso, para ter essa eficiência que eu falei aqui no vídeo. Então aqui tem todas as soluções que você precisa. Eu ainda não lancei, eu ainda não terminei esse projeto aqui, mas você pode ver que ele está quase terminando. Ó, tem a parte do operacional, aí tem os leads, tem o CRM aqui, o funil de vendas, clientes ativos, todos os leads. Aqui também eu tenho gestão financeira, que eu falei lá também. E aqui também ó, tá bem mais completo do que aquele outro template. Todos estão, né? Porque aqui eu fiz com muito mais tempo, né? Com muito mais dedicação aqui. Mas ó, tem os objetivos, aqui tem as métricas aqui dos meses, tem os dos anos também, todos os meses, tem as contas dos bancos, tem a gestão financeira, tem os calendários de entradas e saídas, categorias de despesas e receitas. O que mais tem aqui? Gestão operacional. Esse aqui tá pronto também, posso mostrar. Aqui eu tô dando os spoilers, né? Porque não tá nem pronto ainda, mas se você tá vendo esse vídeo aqui depois de alguns meses que ele foi lançado, provavelmente já tá pronto. Então é só você entrar no link aqui embaixo e você já pode adquirir esse sistema aqui, que ele já vai estar pronto, provavelmente, eu espero. E aí aqui você, na gestão operacional, você vai ter também aquelas mesmas coisas que eu coloquei, que eu mostrei lá no template, né? Você vai ter as tarefas, os projetos e as reuniões que você vai conseguir criar muito rápido e muito fácil aqui dentro e ter esse controle todo que você precisa da sua equipe, das suas tarefas, dos seus projetos, das ações que estão acontecendo ao vivo na sua empresa. Então aqui tem os projetos, ó, projeto 1, projeto 2, os status de cada projeto para você ter esse controle também, ó, futuro, pausado, andamento e tal. Aqui embaixo você tem as páginas das equipes, né, que eu ainda ainda tá em construção, mas ó, aqui dentro tem os projetos, reuniões e as tarefas que cada pessoa da sua equipe tem em conexão com elas, né? E aqui do ladinho tem as reuniões também, que você consegue entrar e criar uma reunião do zero e tem todo esse template aqui para você desenvolver e organizar a sua reunião. É tudo muito fácil de usar, muito fácil de cadastrar também. É só você criar essa conta, né? É só você baixar no seu Notion e começar a usar, simplesmente cadastrar as coisas que você precisa ali, cadastrar as equipes, cadastrar as contas de banco. Óbvio, você não precisa colocar a conta do banco aqui, né? É só você criar uma conta aqui, colocar o nome dela, colocar se é pessoa física ou pessoa jurídica e começar a cadastrar as receitas e as despesas, que vai acontecer tudo automaticamente. Então é tudo muito automático, tudo muito automatizado. O Notion, a própria ferramenta vai fazer tudo para você. É só você cadastrar as coisas e organizar conforme você quiser, conforme você tiver aqui que fazer. Só que, de novo, no momento, esse sistema completo aqui, ele não tá acessível, né? Porque ainda não acabei ele, mas se você tem interesse em um dia conseguir usar esse sistema aqui, se você quer facilitar muito a gestão e a organização do seu negócio, porque aqui já vai ter tudo que você precisa, você não vai precisar ficar usando várias ferramentas, você não vai precisar pensar em desenvolver essas ferramentas com um programador, alguma coisa assim, porque aqui dentro já vai ter todas as funções que você precisa para ter um negócio organizado. Se você tem esse interesse, eu deixei um link aqui embaixo na descrição. Se você tá vendo um pouquinho depois que eu postei esse vídeo aqui, ele ainda tá na lista de espera, então você pode só clicar aqui embaixo e entrar para a lista de espera. Você vai ter vários benefícios entrando nessa lista. Eu vou te avisar do desenvolvimento desse sistema, eu vou te avisar no dia que ele vai estar lançando, 48 horas antes do resto das pessoas. Então você vai ter acesso muito antes do que os outros. Você também vai ter um desconto exclusivo de lançamento, então ele vai ficar por um preço que ele nunca mais vai voltar, porque vai ser justamente para eu conseguir recompensar as pessoas que acreditaram no projeto ali, né, que estavam junto ali no projeto, no começo. Enfim, várias outras coisas, vários outros benefícios que você pode ter, e pode ficar tranquilo que esse sistema aqui logo vai estar pronto. Eu já estou quase terminando ele, você viu que já tem algumas páginas semi-prontas aqui, falta, claro, aprimorar algumas coisinhas, falta alguns detalhes, mas tá muito rápido de eu acabar, então logo você já vai ter esse acesso. E é isso, esses foram os pilares aqui que eu queria passar para você. Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que te mostre como resolver essas questões do seu negócio. De bônus, para você que chegou até aqui no final, eu vou deixar um link também para você fazer um diagnóstico gratuito de organização do seu negócio, que eu tô disponibilizando por pouco tempo, então são vagas limitadas, obviamente, né, porque é um diagnóstico que eu vou olhar para o seu negócio, você vai me falar como que ele tá funcionando, você vai me falar quais são os temas que você tem, quais são as ferramentas que você tem à disposição aí para fazer, quais são os problemas de organização, de gestão que o seu negócio tem também, para eu te mostrar como que você pode resolver isso da forma mais objetiva e prática possível. Então aqui embaixo você vai ter o link do diagnóstico para você fazer a sua aplicação do diagnóstico e conseguir conversar comigo para eu saber como que eu posso te ajudar a deixar o seu negócio mais eficiente, mais organizado e economizando tempo todo dia e automatizar algumas coisas que não precisa de outras pessoas fazendo. E aí, claro, né, por consequência de ter uma organização
melhor no seu negócio, você também vai economizar muito dinheiro todos os dias. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui embaixo para eu saber que você gostou e para saber que eu posso trazer mais como esse aqui, é bem importante esse feedback. Coloca aqui também nos comentários aqui embaixo qual que é um outro pilar que você acha que é totalmente essencial para um negócio funcionar, para ter resultado. Eu também quero saber de você, para a gente compartilhar essas ideias aí. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.